Paz, igreja, como vocês estão? Vocês estão bem? Como prometido, já que eu não gravei a live, em uma série de vídeos eu vou gravar assuntos específicos que seriam tratados nessa live. O primeiro hoje, no caso, eu vou falar sobre como nós, enquanto cristãos, devemos nos posicionar na política. Como todo o nosso pensamento e todo o nosso posicionamento está fundamentado nas Sagradas Escrituras, eu quero começar com um versículo que está escrito em Provérbios capítulo 29, versículo 2. Quando os justos florescem, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Ou parafraseando o pastor Martin Luther King, quando os bons se abstêm, os maus dominam. É verdade que por muito tempo houve um pensamento na igreja brasileira onde nós não devíamos participar do processo político, nós não devíamos ser participantes disso porque só havia corrupção, era praticamente uma coisa diabólica participar do processo político. Com isso, à medida que a igreja se omitiu nesse processo, o resultado é claro e é evidente nos dias de hoje. Nós vemos uma corrupção toda estruturada no ambiente político brasileiro. E Léo, como nós podemos mudar isso? Se atenta para as próximas dicas que eu vou dar nesse vídeo. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que não é suficiente apenas votar no candidato certo. Nós precisamos nos posicionar contra as injustiças e contra os injustos. Você já pensou se nós, enquanto cristãos, juntasse a nossa pauta moral bíblica junto aos direitos humanos? Cara, ninguém nos segurava. E outra, nós não podemos ver a política apenas no aspecto humano. Quando a gente olha para o Evangelho, eu vejo da seguinte maneira: o Evangelho é a semente a ser plantada no terreno, que é o coração das pessoas. Mas eu vejo a política como algo ou alguém que prepara esse terreno para que o Evangelho, para que o reino de Deus o avance. Tendo dito isso, nós não podemos esquecer que nós temos uma responsabilidade bíblica de orar e de honrar as nossas autoridades civis. Isso não impede que a gente tenha um pensamento crítico referente às atitudes deles. Até porque só existe um poder absoluto, que é da palavra de Deus, que é do próprio Deus. Nós devemos honra, nós devemos respeito às autoridades civis estabelecidas por Deus, mas a autoridade deles é relativa. Então, quando eles tomam decisões que são contrárias à palavra de Deus, nós temos o dever moral bíblico de nos posicionar contra essas decisões. Mas existe uma coisa que nós devemos nos preocupar. Por muito tempo, as pessoas no geral olharam para a igreja brasileira como alguém que apoia um candidato que defende uma pauta moral conservadora. Mas nós precisamos nos atentar para que, mais do que necessário apoiar alguém, é ser esse alguém. Ou seja, nós devemos nos interessar a tal ponto que em nosso meio pessoas vocacionadas para o cargo estejam defendendo a nossa pauta moral no meio político. O que eu quero dizer com isso? Lembra que a forma que os governantes chegam a nos representar é por meio de nosso voto? Então, quando nós decidimos votar em alguém, nós precisamos escolher por alguns critérios básicos que serão necessários para que a mudança que a gente quer aconteça. Primeiro, ele tem que estar intelectualmente apto para o cargo. Não adianta querer se candidatar para algo que não conhece. E segundo, ele deve estar moralmente conectado com a palavra de Deus. Não significa que a gente vai eleger alguém que vai governar em favor da igreja. Não, não é isso que a gente defende. E não é isso que a gente precisa defender. O chamado sacerdotal, ele é exercido por alguém que foi vocacionado para ser pastor, missionário, evangelista. Quem foi vocacionado para a política, este governa em bem coletivo. Ele governa para o bem coletivo e não governa para uma pauta específica de uma igreja específica, tá certo? O vídeo já está ficando muito longo, eu teria mais coisas para falar, mas em outro vídeo a gente trata um pouco mais sobre o assunto, beleza? Valeu, valeu!